Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e chegou a hora e a vez dos fundos imobiliários de lajes corporativas. Você concorda comigo que 2021 o maior potencial de lucro aí está nesses FIIs de escritórios? Ou você acha que algum outro setor aí pode performar melhor? De repente os shopping centers, logística ou mesmo os fundos de papéis? Já deixa aqui embaixo o seu comentário, fala para mim qual que você acha que é o melhor setor para os fundos imobiliários em 2021 e fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou dar a minha opinião, tá bom? Já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, lembrando que todo mundo que deixar um comentário aí vai concorrer ao meu livro, O Lucro FC, Aprenda o Esquema Tático para Conquistar a Independência Financeira. Domingo que vem, lá no meu Instagram tem sorteio, tá? Então comenta aqui embaixo e me segue no Instagram que vai ser muito bom. Vamos lá! Então, para começar o vídeo de hoje, já vamos logo para o tira-tema dos FIIs. Você que me acompanha aqui no canal sabe muito bem que eu faço esse comparativo semanal aí. Quais os fundos imobiliários que estão tendo um desempenho melhor? Então, os fundos de tijolos ou os fundos de papéis, tá? Então, na última semana, os fundos de papéis ganharam mais uma vez aí, com uma alta de 0,36% em uma semana, e os tijolos tiveram uma leve queda aí de menos 0,16%. Então, mais uma vez, os fundos de papéis ganharam. Mas o que isso quer dizer, né? O que são os fundos de papéis e o que são os fundos de tijolos? E mais, quais são os fundos que fazem parte desse índice que eu tô falando, esse resultado para você? Vou colocar aqui na tela e a gente vai falar sobre isso agora. Então olha só galera, o XPFP é esse índice de fundos imobiliários de papéis, tá? Quem organiza isso é a XP, mas serve para a gente entender muito bem quais são os fundos imobiliários que fazem parte. Então são 15 fundos imobiliários de papéis, tá bom? E eles têm que ter aí, basicamente, uma grande negociação, né? Esse índice de negociabilidade que eu vou mostrar agora aqui na tela para vocês, tá? Então, esses são os 15 fundos que fazem parte desse índice, tá? Então, o maior é o KNCR11, que tem 15% dentro desse índice, tá? E ele tem uma negociação aí bem grande, são mais de 2 milhões de reais negociados diariamente aí em média. E o valor de mercado também é muito grande, né? Um fundo imobiliário que tem como patrimônio mais de 3 bilhões de reais. Você sabe muito bem que eu gosto desses fundos que são grandes, né? Que são bem diversificados, que têm um patrimônio grande, né? Então esses 15 que a gente está mostrando aí na tela para você agora são os 15 maiores fundos de papéis da Bolsa de Valores brasileira. E aí a gente consegue até ver por esse outro gráfico aqui a composição, né? 73% então são fundos de recebíveis, né, de CRIs, que eu já falei em outros vídeos também, mas vou falar mais um pouquinho hoje, e 26% são fundos de fundos, então aqueles fundos imobiliários que tem dentro da carteira outros fundos imobiliários. E olha que interessante esse outro gráfico aqui da performance, né? Tá muito boa mesmo, né? Se a gente pegar ali da maior queda, que foi na principal época da pandemia, até agora, de março de 2020 para dezembro de 2020, aí quase janeiro, uma alta expressiva, né? Então mostra a resiliência dos fundos imobiliários. E quais são esses fundos então? Então, KNCR11, que é um fundo de recebíveis, né, de CRIs, tem o maior peso, 15%. Em segundo lugar, está o KNIP, então também da Kinea, da mesma gestora, mas esse fundo aqui, ele é para investidores qualificados, né? Então seria para aquelas pessoas que têm mais de 1 milhão de reais comprovados. Então é mais difícil investir nesse daqui, tá? O maior aí da bolsa, então, é o KNCR11. E aí a gente começa a ver que o principal fundo mais negociado dentro dos fundos de fundos é o HFOF11, né? O HFOF. Então ele é um fundo imobiliário que dentro dele tem vários outros fundos imobiliários. E um outro aí que é bem queridinho do público, o MXRF11, que é o fundo mais negociado na nossa Bolsa de Valores, até porque ele tem o valor nominal ali bem baixo, na casa dos 10 ou 11 reais. Na sequência aqui a gente tem o BCFF11, também bem conhecido, e o Iridium, o IRDM11, que é um fundo de recebível também, que está performando extremamente bem nos últimos tempos. Então, esses aqui são os 15 maiores fundos imobiliários da Bolsa, tá? Então, você vê até que o patrimônio vai diminuindo e o peso dentro do índice vai diminuindo. Então, quando eu falo assim, os fundos imobiliários de papéis cresceram 0,36 na última semana, é a média desses todos fundos aqui, desses 15 fundos. Então, pode ser que algum tenha subido, algum tenha caído.
Então esse daqui é o conjunto dos 15 principais fundos imobiliários de papéis da Bolsa de Valores, tanto os fundos de fundos quanto os fundos de recebíveis, tá? Eles têm essa tendência aí de ter uma característica mais defensiva, daqui a pouco falo mais sobre isso e vou mostrar também qual a minha opinião, que eu acho que as lajes corporativas são o melhor setor aí, mais promissor para 2021. Mas antes quero mostrar também a composição do índice dos fundos de tijolos, lajes corporativas, shopping center, etc. Vou colocar na tela. E aqui claramente a gente já consegue ver que tem muitos segmentos aí dentro dos tijolos, né? Tem os ativos logísticos, tem os educacionais, as lajes corporativas, shopping centers e varejo, agências bancárias e os híbridos. Também aí um desempenho muito bom nesse 2020 aí, grande promessa de lucro para 2021. E quais são os principais fundos? São 20 fundos imobiliários que fazem parte desse índice dos fundos de tijolos, tá bom? Sendo que o principal é o KNR11, que tem 10% de peso nesse índice, uma negociação diária média aí de mais de 2 bilhões de reais e um valor de mercado de 3 bilhões, quase 4 bilhões. É o maior fundo da Bolsa Brasileira disparado. E aí, logo na sequência, a gente tem o HGLG e o XPLG11, que são ativos logísticas. O HGRU, aí uma surpresa, né? Mas também bem importante dentro desse fundo, que está mais na parte educacional. Então, ele aluga imóveis para faculdades, por exemplo, escolas, etc. Está muito nesse setor aí, bem urbano, né? Agora a gente tem o BRCR11, que já são lajes corporativas, escritórios, né? Depois a gente tem dois fundos de shopping, o HGBS11 e o XPML11. E logo na sequência a gente tem o JSRE11, que aqui está escrito fundo híbrido, mas ele tem muito também de lajes corporativas, tá? Então você vê que aqui o peso vai diminuindo, né, na influência que tem dentro desse índice, e você vê também que o valor patrimonial também vai diminuindo aqui nessa lista, mas poxa, estou falando de um fundo de mais de 2 bilhões de patrimônio, ou seja, é bem diversificado e tem muitos imóveis dentro dele. E o principal fundo de agência bancária, que é o BBPO11, que aí já é um fundo um pouquinho mais arriscado, porque a gente tem essa tendência aí de diminuírem as agências bancárias, né, muito pela digitalização, então esse fundo aí tem um sinal de alerta nele. O HGRE11 também vem logo na sequência, mais um fundo do setor corporativo. E temos outros aí que vai diminuindo um pouquinho mais o valor patrimonial, o VISC, o HSML de shoppings, alguns de ativos logísticos, corporativos e outros, tá? E aqui eu quero fazer esse adendo sobre essa parte das lajes corporativas, tá? Então aqui a gente vê alguns dos principais fundos, então por exemplo, KNR11 é um fundo híbrido, mas investe bastante em escritórios. A gente tem o BRCR11, o JSRE11 e depois mais para baixo aqui a gente tem o Rio Bravo, o RBRP11, o Vino11 também. Dentro dos 20 principais fundos, esses são os fundos que investem em lajes corporativas, tá? E aqui eu já faço o primeiro adendo. Acho sim que as lajes corporativas têm um potencial para crescer em 2021, daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre isso, mas quero fazer esse adendo, né? Esses aqui são os principais fundos, tá? Isso não quer dizer que aqueles fundos menores ou mesmo aqueles fundos monoativos, não quer dizer que eles não vão ter um bom desempenho também. Eu gosto de olhar esses aqui que tem bastante patrimônio, porque eu acho que eles têm que ser o primeiro que você, investidor, vai olhar. Porque pensa, se você olhar assim numa prateleira, você vai procurar as marcas mais famosas, né? Depois você vai tentar encontrar ali aquele grande achado, aquele custo-benefício melhor, né? Mas para começar a olhar, eu gosto de olhar esses principais, tá? Que fazem parte desse índice. Mas pensa comigo, olha, se o setor de lajes corporativas está interessante, será que um fundo monoativo que tem um prédio numa região muito disputada, sei lá, na Faria Lima, em São Paulo, se for um prédio só, um bom prédio, que tenha um inquilino sólido, ele vai desempenhar bem, sabe? Mesmo sendo monoativo. Então, acho interessante a gente olhar esses fundos principais, mas é possível que tenha um ou outro achado interessante, né? Eu lembro até que uns 2 anos atrás, mais ou menos, tem um fundo imobiliário de shopping aqui em São Paulo, que é do Shopping West Plaza, né? Quem é de São Paulo deve conhecer, fica ali na região da Barra Funda. Mas ele não é um dos principais shopping centers de São Paulo. Já foi lá na década de 80, 90 mais ou menos, não me lembro ao certo. Mas outros shoppings vieram e cresceram muito e acabaram atraindo mais o público. Então esse shopping aí, o West Plaza, ele ficou meio que em segundo plano, era um shopping lado B. Mas por ele estar numa localização muito boa, de repente aí abriu o estádio do Palmeiras perto, abriram vários restaurantes e o shopping ele deu uma animada. E aí nesse ponto esse fundo imobiliário cresceu também,
né? E era um fundo imobiliário monoativo, que era só um shopping center que na teoria estava em decadência, mas teve ali uma volta por cima. Tá? Então existe essa possibilidade dos monoativos também desempenharem. E aí eu quero mostrar para você na tela agora o amadurecimento do mercado de fundos imobiliários e olha como isso é interessante. Se a gente pegar de janeiro de 2018 até janeiro de 2021, a gente tem aí um período super curto de 4 anos, 90% dos fundos imobiliários listados ali que fazem parte do IFIX tem gestão ativa, ou seja, você tem gestores mais profissionais procurando as melhores oportunidades mesmo. E a gente pode ver aqui nessa parte dos monoativos e multiativos também. Dentro da estratégia dos fundos, hoje 94% dos fundos são multiativos, tá? Ou seja, é a gestão querendo crescer, comprar mais imóveis, gerir mais esses imóveis. 4 anos atrás, quase 40% era só um fundo imobiliário. Esses fundos foram crescendo e hoje são multiativos. E por que então que eu acho que as lajes corporativas aí têm um maior potencial para 2020? Vou mostrar aqui na tela agora o resultado de dezembro de 2020 para você dar uma olhada. Ó, as lajes corporativas cresceram 2,25%. E se você for olhar, os outros setores cresceram até um pouquinho mais, né? Os galpões logísticos cresceram 2,35%, CRIs 2,97%, os shopping centers cresceram 2,51% e os fundos de fundos ali ficaram um pouquinho para baixo, 2,12%, também uma alta expressiva. E agora eu quero comparar então as lajes corporativas com os outros setores para a gente projetar 2021. Primeiro ponto, os ativos logísticos, né? Que foram os grandes queridinhos aí de 2020 dentro dos fundos de tijolos, realmente eles são bem importantes. A gente vai ter muito centro de distribuição próximo dos grandes centros, das grandes capitais, porque o e-commerce vai continuar crescendo, cresceu em 2020, já se consolidou, em 2021 vai continuar crescendo e vai haver sim demanda por galpões logísticos e centros de distribuição. Mas o que acontece aqui, na minha opinião, é que esse preço aí, ele já está no mercado. Sabe quando a gente diz que já está precificado? Ou seja, todo mundo sabe que esse fundo imobiliário aí de logística tem valor e já está no preço, né? Então, se você for comprar agora, o potencial dele continuar crescendo muito não é tão grande. Ele vai continuar distribuindo os dividendos, continua sendo um fundo imobiliário muito interessante, mas aqui eu estou dando uma visão do que eu acho que pode subir mais. Aí eu estou falando de cotação, né? A valorização na bolsa. Então, os ativos logísticos, na minha opinião, já estão precificados. Se a gente olhar um outro setor, então, os shopping centers, por exemplo, ainda vejo com um certo perigo ali, uma certa cautela, porque a questão da pandemia não está resolvida, né? Por mais que a gente tenha no nosso radar aí uma vacina, que pode melhorar muito a vida de todo mundo, ainda olha um pouquinho com o pé atrás, tá bom? Até porque o dia a dia das pessoas ainda está muito confuso, então os fundos de shopping têm o potencial de crescer, mas eu acho que é cedo demais, que ainda existe um risco nesse tipo de fundo imobiliário. A gente olha um outro setor, que são os fundos de papéis, né? Que eles costumam crescer bastante. Vocês me viram aqui em 2020 nesse tiratema dos FIIs aqui falando sempre sobre isso. Inclusive, são 3 vídeos que eu faço por semana. Já se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos. Então, os fundos de papéis, eles têm essa característica aí mais segura, mais defensiva, digamos assim, né? Porque é uma previsibilidade muito grande nesse recebimento. E outra coisa, eles cresceram tanto assim no final de 2020, agora esse começo de 2021, também pela perspectiva de alta da inflação, tanto IPCA quanto o IGPM. Mas, ao longo de 2021, não é essa perspectiva de continuar crescendo a inflação, tá bom? Então, eu acho que os fundos de papéis performaram muito bem mesmo. Primeiro porque são resilientes, né? São mais defensivos e na crise eles vão bem. Essa alta expressiva e fora do normal da inflação também influenciou positivamente esses fundos. Não acho que isso vai continuar acontecendo. São fundos interessantes, sim, mas não acho que são os que terão maior desempenho positivo em 2021, que aí é onde eu entro no ponto das lajes corporativas. Acho que são o tipo de fundo imobiliário aí que tem o maior potencial de crescer, mas não todos os fundos, tá? Só aqueles que têm imóveis classe A. Por quê? Se a gente tem uma perspectiva de retomada da economia em 2021, né? O PIB projetado pelo Boletim Focus está na casa dos 3,5% de alta, né? Então a gente tem uma perspectiva positiva para a economia, isso vai ser refletido em vários setores e é óbvio que nos fundos imobiliários também, e aí os escritórios
servem muito para esse termômetro, né? Então, imóveis ali na região da Faria Lima ou nas regiões bem disputadas do Brasil inteiro, eles caem no gosto dos inquilinos. As empresas grandes querem estar ali. Embora vá haver home office em 2021, esses grandes centros continuarão muito disputados, tá? Então eu acho que os melhores fundos imobiliários aí para 2021, nessa questão de valorização da cota, são os fundos imobiliários, mas só aqueles muito bem localizados, tá bom? Que a gente até costuma chamar de flight quality, sabe? Na hora da crise, você não, ou na hora da retomada, você não quer arriscar, né? Então você não vai procurar um imóvel no centro de São Paulo ali meio decadente. Você vai procurar um imóvel grande numa área nobre. Tá? Isso as empresas que têm dinheiro, e a gente sabe que muitas empresas estão bem, né? Foram resilientes na crise e agora em 2021 vão surfar a retomada da economia. Portanto, deixa aqui nos comentários qual é o fundo imobiliário, qual o setor que você acha que será mais promissor em 2021. Quero saber sua opinião e você vai concorrer ao meu livro domingo que vem lá no Instagram, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo ao time.